Conseguem ver aí? Conseguem? Não, tá dando para ver. Beleza, então, gente. Então, a gente vai iniciar esse capítulo 6 aí, que é o último composto orgânico, que nós já vimos alguns compostos, né? Lembrando aí os carboidratos, os lipídios, as proteínas, e tá dentro dos compostos orgânicos também os ácidos nucleicos e também as vitaminas. Quem são esses dois compostos orgânicos, né? Primeiro, então, os ácidos nucleicos, eles são moléculas que determinam as nossas características, ou seja, as características de todos os seres vivos. Então, os ácidos nucleicos, que são duas moléculas, inclusive, que determinam as características, ou seja, toda a estrutura, toda a formação de novas moléculas, ou toda a informação, literalmente, que todos os seres vivos apresentam, estão nessas moléculas chamadas de ácidos nucleicos. São duas. Aonde elas estão? Elas estão presentes no núcleo da célula. Lembrando ali as três partes principais de uma célula, né? Uma delas é o núcleo, e o núcleo que fica mergulhado lá no citoplasma, que é a segunda parte da célula, que é protegida pela membrana plasmática, né? Então, as três partes principais de uma célula é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Dentro do núcleo estão esses dois ácidos nucleicos, que é a molécula chamada, né, com a sigla DNA e a molécula com a sigla RNA. Então, essas duas moléculas, DNA e RNA, são compostos orgânicos chamados de ácidos nucleicos. Quais são as funções, além do geral, de manter essas características de todos os seres vivos? O DNA, principalmente, ele informa um código genético. Então, quando nós falamos que o DNA ele informa o código genético, é porque ele contém, em forma de código, né, nós vamos ver como que esse código ele é montado, ele contém em código todas as informações genéticas de um indivíduo. Né? Quando eu olho o meu DNA, por exemplo, eu tenho o meu código genético, eu tenho as minhas informações genéticas. E, no caso da molécula de RNA, né? Então, quando eu falo do DNA, eu tenho as minhas informações genéticas. Tudo que eu tenho de características está contida neste código, que é o DNA. O pessoal está chegando aí, tá? A Júlia já chegou? Bom dia, Júlia. Bom dia, Heitor. E a segunda molécula, que é o ácido nucleico também, o RNA, ele tem uma informação interessante que ele vai expressar, ele vai produzir, né, proteínas ou então expressar genes. Os genes são as informações expressas do código genético, tá? A gente vai ver isso tudo aqui daqui a pouquinho com mais detalhes e mais clareza. Então, aqui uma característica bem geral dos compostos orgânicos são os ácidos nucleicos, tá? Continuando aí. Então, falando somente desta molécula ácido nucleico, o DNA, que lembrando, ele apresenta lá as informações em código, né? E todas as características genéticas estão representadas nessa molécula. Então, vamos ver um detalhe dela, como ela funciona, qual é a composição dessa molécula, tudo que é referente a essa molécula de DNA é interessantíssima para todos os seres vivos. Inclusive, já dando de informação, todos os seres vivos compõem, têm, né, presente essa molécula de DNA, todos os seres vivos. Então, o que é o DNA? Significa ácido desoxirribonucleico. Então, essa sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico, tá bom? Então, a sigla com a nomenclatura da sigla, da molécula. Em 1953,
esse cientista aqui, o dois, na verdade, James Watson e Francis Crick, desenvolveram um modelo em uma fita em dupla hélice. É a composição, é o formato dessa molécula de DNA. Então, o DNA, ele foi construído, né, na verdade, ele foi observado como é o seu formato por esses dois cientistas aí, lá em 1953. James Watson e Francis Crick, eles fizeram um modelo que eles conseguiram observar isso em microscopia, o modelo, como que era a estrutura do modelo da molécula de DNA. E eles conseguiram observar que esta molécula era uma molécula com duas fitas e sendo desenhadas em uma dupla fita em hélice, como se fosse uma mola, mas com duas fitas. Para que essa molécula tenha esse formato de duas fitas em hélice, os componentes dessa molécula são os nucleotídeos. Lembrando aqui, hein, gente, toda vez que precisar de parar, aí vocês me interrompam, tá? Abre o microfone aí, me interrompa e tira sua dúvida ou faça a sua pergunta, tá? Não deixa as coisas ir passando, não, tudo bem? Sempre me interrompa. Então, a molécula de DNA, para ela ser construída, precisa de componentes chamados de nucleotídeos. Estes nucleotídeos, eles estão representados nessa figura. Você pode perceber que apresenta 4 nucleotídeos e com uma pequena diferença entre os 4. Então, os nucleotídeos que compõem a molécula de DNA para fazer uma fita dupla em hélice, esses nucleotídeos, então, são um nucleotídeo que é, na sua composição, um nucleotídeo é isso tudo aqui, tá bom? Um nucleotídeo, ele tem 3 moléculas juntas. Aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar das aulas passadas. Quando nós falamos de níveis de organização, lembra que tudo começa com átomos. Quando os átomos interagiram entre si, aí agora é lembrança lá dos outros compostos, tá? Tanto inorgânicos quanto orgânicos. Então, a gente precisa agora de relembrar algumas coisas do passado para a gente começar a avançar aqui. Por que o nucleotídeo ele é formado por 3 moléculas? Lembrando que toda molécula é formada por união de átomos. E aqueles átomos, eles se interagem entre si devido às suas ligações químicas. Então, vocês vão lembrar lá que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz 1, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3, né? Então, a gente tem, o oxigênio faz 2, a gente tem alguns elementos que são mais frequentes para nós aqui nas moléculas orgânicas biológicas, né? Então, o nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, lembrando aqui que o grupo fosfato, ele apresenta o átomo de fósforo, né, o íon fósforo, mais 4 oxigênios. Então, o formato da molécula, ele dá a dimensão de uma figura geométrica que é um círculo. Por isso que está representado aqui como um círculo e o Pzinho no meio. Esse P aqui é o fósforo e o oxigênio ele fica ao redor do fósforo aqui para fazer as ligações químicas. Então, estruturalmente, ele tem uma forma geométrica circular. Então, o grupo fosfato, ele está ligado quimicamente com essa estrutura aqui, que é um hexágono. Esse hexágono aqui é um açúcar que nós já falamos muito bem de grupos de açúcares, lá nos carboidratos, que aqui é uma pentose. Desculpa, aqui é uma pentose, não é um hexágono não, tá? Desculpa, é uma pentose. Então, essa pentose, que é um açúcar, ele contém, principalmente, por ser chamado de uma pentose, é um açúcar que contém 5 carbonos. Ligado a esses carbonos, você tem outros elementos, como oxigênio, hidrogênio, você tem outros elementos. E a fórmula estrutural dela dá ao entender uma forma geométrica de um pentágono. Por isso que ela é chamada de pentose. Essa pentose está ligada quimicamente com esta molécula que é chamada de adenina. Essa adenina aqui tem um formato mais parecido com um retângulo e essa adenina está ligada a essa pentose, que é chamada de desoxirribose,
Se vocês lembrarem, a terminação -ose é para açúcar, por isso que aqui é um carboidrato, e ligado a um grupo fosfato. Então, o grupo fosfato, ligado a uma pentose, desoxirribose, e ligado a uma base nitrogenada, que é a adenina, você tem, ao todo, você tem um nucleotídeo, tá bom? Então, a molécula de DNA é formada por 4 nucleotídeos. Um deles é o nucleotídeo com a base nitrogenada, chamada de adenina. É assim que a gente nomeia os nucleotídeos. O segundo, você tem este nucleotídeo aqui, ó. Eu já pergunto, antes de continuar, até mesmo para interagir vocês aqui na aula. Qual que é a diferença deste nucleotídeo aqui para esse que eu acabei de dizer, que é o nucleotídeo com a base nitrogenada adenina? Qual é a diferença deste nucleotídeo para este? Alguém me diz? Dá para perceber que a adenina ela só conecta com a timina e a guanina só conecta com a citosina, por causa daquela pontinha ali. Ah, tá. Beleza. Você já pegou aqui numa observação bem geral, né? Em relação aí à conexão, já que você já percebeu também que a molécula de DNA é uma fita dupla, e você tem 4 nucleotídeos, é porque 2 nucleotídeos vão se unir, né? Para formar uma fita dupla. Muito bem. Pelo desenho, né, na figura do desenho, você já notou também que a adenina vai se encaixar a timina, né? Que é a adenina vai se encaixar a timina por causa desse formato, né? E esse formato encaixa com esse formato. Beleza, observação fantástica. Agora, mas a minha pergunta foi, qual que é a diferença então, já que você fez essa observação nos 4 nucleotídeos, qual que é a diferença entre os 4 nucleotídeos? Qual que é a única diferença entre os 4 nucleotídeos? Essa base oxigenada aí, né? Base nitrogenada, isso. Por que ela é chamada de base nitrogenada? Porque essa molécula aqui tem nitrogênio na sua composição, muito bem. Além de nitrogênio, tem hidrogênio, tem carbono, tem oxigênio, tem outros elementos, tá? Mas a base mesmo para a formação desta molécula adenina, dessa molécula guanina, dessa molécula citosina e dessa molécula timina, a base é o nitrogênio. Então, vocês podem perceber que os 4 nucleotídeos, a única coisa que diferencia os 4 é exatamente a base nitrogenada, tá bom? Todos eles apresentam um grupo fosfato, o açúcar, que é uma pentose chamada de desoxirribose, e o que diferencia é essa terceira molécula, que é a base nitrogenada, tá ok? Então, quando eu falar agora de DNA, nós podemos falar que o DNA é uma molécula com fita dupla, em formato de hélice, e que os componentes são os nucleotídeos adenina, guanina, citosina e timina. Já observado aí, pelo formato das estruturas, o nucleotídeo com a base nitrogenada adenina vai se ligar quimicamente com o nucleotídeo timina, justamente por causa do formato das moléculas, tá? Eles se encaixam perfeitamente. Então, quando você tem o nucleotídeo citosina, vai se encaixar ao nucleotídeo guanina, justamente porque o encaixe ele é perfeito. Então, vamos começar a observar mais coisas aqui do DNA. Aqui, uma figura muito típica, né, didática, inclusive, para a gente demonstrar por que a fita de DNA é uma fita dupla em hélice. É isso que quer dizer. Uma fita de DNA é uma fita dupla em hélice. Percebe que ela vai tendo essas voltas aí como se fosse uma mola, né? E 2 fitas. E essas 2 fitas se encaixando pelos nucleotídeos. Né? Lembrando aqui que o nucleotídeo com a base adenina se liga à base timina e o nucleotídeo com a base guanina se liga à base citosina. Né? Então, você percebe aqui que o verdinho sempre ligando ao vermelho, o azul sempre ligando ao amarelo. Olha só. Então, didaticamente, você já começa a perceber que a fita de DNA é uma fita dupla por causa da interação entre os nucleotídeos, adenina com timina e guanina com citosina, para formar essa molécula de DNA. Aí é o interessante aqui agora.
Como você tem apenas 4 nucleotídeos formando esses pares, adenina com timina, citosina com guanina, são somente 4 nucleotídeos para você montar uma molécula de DNA que ela é extremamente grande. A fita de DNA, né, esse código genético que nós temos, ele é muito extenso. Como é apenas 4 nucleotídeos formando esses pares, o tamanho da fita de DNA ela é extremamente extensa. Agora, por que ela consegue ser extensa assim? Porque esses pareamentos, adenina com timina, citosina com guanina, ele pode se repetir. Então, a sequência desse pareamento, né, formando uma fita bastante extensa, te dá um código genético. Por isso que a gente fala que o DNA é uma fita em código, porque o código é a sequência desse pareamento. Então, eu já vou fazer outra pergunta para vocês aí. Algum de nós, eu e vocês e eu, temos um DNA igual? Não. Não tem. Daí só acontece com gêmeos idênticos ou com clones, só que clones de humanos é ilegal. Beleza, perfeito também a colocação. Agora, o nosso DNA, o meu e de vocês e o meu, não é igual na sequência. A pergunta é agora, os componentes de todos os DNAs são iguais? Isso daí Sim. são. Sim, os componentes sim. O meu DNA, o de cada um de vocês aí, os componentes são nucleotídeo adenina ligado à timina, a guanina ligada à citosina. Esse ligamento, esses componentes são idênticos para todo o DNA de qualquer ser vivo, tudo bem? O que difere um indivíduo do outro é a sequência. Então, se eu tenho uma sequência que está lá, né, formando o meu DNA, a sequência de cada um de vocês vai ser uma sequência diferente, mas com os mesmos componentes. Bom, citaram aí o caso dos gêmeos univitelinos, né? Nesse caso, exclusivamente neste caso, se eu pego um gêmeo univitelino, aquele que é fecundado, um espermatozoide fecunda um óvulo só, e aí na primeira divisão que acontece, vai dividir em 2 células ovo de novo, né? Que aí essas 2 células elas são idênticas, aí sim os DNAs, além de ter a mesma sequência, obviamente tem os mesmos componentes. É o único caso. E o outro caso citado aí também foi os clones, só que os clones realmente eles são, assim, né, de forma ilegal, né, acabam realizando aí uns clones aí, tudo, mas pensando em um experimento, né, em um teste científico, alguma coisa nesse sentido. Mas que realmente os clones, eles têm muita coisa para combater aí as opiniões, tá? Bom, continuando aqui. Por que o nucleotídeo com a base adenina se liga à base timina e o nucleotídeo guanina se liga ao nucleotídeo citosina? Na verdade, é porque os pareamentos, eles são feitos por um grupo chamado púrico com o grupo pirimídico. Então, vamos ter atenção aqui. A adenina não se liga à timina? Então, quer dizer que a adenina, ela é do grupo púrico e a timina é do grupo pirimídico. Porque o grupo púrico se liga ao grupo pirimídico, tá bom? E a adenina, o nucleotídeo com a base adenina, faz parte desse grupo púrico. A timina já faz parte desse grupo pirimídico. A guanina faz parte do grupo púrico. E a citosina faz parte do grupo pirimídico. Então, 2 coisas que a gente precisa de analisar. A adenina se liga à timina, a guanina se liga à citosina. Mas quem são os grupos púricos? O grupo púrico está representado pela adenina e pela guanina. Qual que é o detalhe? A adenina não se liga à guanina, mas a adenina e a guanina são dos grupos púricos.
A timina e a citonina não se ligam, mas faz parte do grupo pirimídeo. Por isso que o púrico se liga ao pirimídeo. Tá entendido? Gente, não pode ter dúvida aqui. Tem Sim, tá dúvida? entendido, mas eu queria fazer uma pergunta. Passa. É que eu lembro que explicaram isso ano passado, mas eu não lembro mais exatamente o que é exatamente o projeto Genoma e por que ele é tão difícil que até hoje não completaram ele. E por que ele vai trazer tanto avanço para a humanidade? Muito bom. A observação é boa. O que é o Projeto Genoma? Na verdade, esse Projeto Genoma, ele é interessante porque ele consegue fazer a leitura de toda a sequência, desde o início do primeiro pareamento de nucleotídeos, desde o início até o fim, de todo o DNA daquela espécie. Por exemplo, a nossa espécie humana, ela tem lá a sequência do DNA que é dito da espécie humana. Então, quando você consegue ler, literalmente, qual é o pareamento do primeiro par de bases nitrogenadas até o último par de bases nitrogenadas, você consegue ler esse código. Nós falamos aqui agora que o DNA de cada um aqui ele é diferente, mas nós não somos da mesma espécie? Sim, até onde eu acredito, sim. Isso, nós somos da mesma espécie. Por que nós somos da mesma espécie? Porque quando eu pego o meu DNA, e quem está falando comigo é o Caio. Eu mesmo, é o Caio. Isso. Então, quando eu pego aqui, dando de exemplo aí, tá, pessoal? Eu e o Caio aqui. Quando eu pego o meu DNA, Caio, e vou comparar com o seu DNA, desde o primeiro par de bases, o pareamento de par de bases nitrogenadas até o último, a nossa sequência é muito parecida. Ela não é igual, mas ela é muito parecida, ela é muito semelhante. E o tamanho, a quantidade também, se eu pegar, contar, né, desde o primeiro par, o segundo, o terceiro até o último, vamos supor lá que tem 1 milhão de pareamento de bases, a nossa espécie. Quando eu conto a quantidade de pareamentos do meu DNA e conto o seu, conto lá da Gabriela, conto da Giovana, conto lá das Larissas, dos Mateus, aí, nossos colegas aí, conto de todo mundo, eu vou ter a mesma quantidade. E eu vou comparar a sequência ela é muito parecida, muito semelhante. Então, pedacinhos, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu falo de pedacinhos do DNA, eu consigo formar outra molécula que é o RNA. E aí eu vou conseguir entender o que são genes. Os genes, literalmente, são características. Me fala uma característica sua, corporal, tá? Que característica corporal você pode me dizer aí? Eu tenho cabelo castanho escuro. Beleza. A cor do cabelo. A cor do cabelo é uma característica. E a cor do cabelo, ela é formada por um pedacinho só do seu DNA completo. Então, quando eu pego esse pedacinho seu, né, do DNA ali, que eu falei que nós temos 1 milhão de pareamentos de base, hipoteticamente, hein? Esse pedacinho de 1 milhão de pareamentos de base, vamos supor aqui que tem 100 pares de base só. Então, 100 pares de bases, ele é um pedacinho de 1 milhão. E esse pedacinho é um gene. O que esse gene me dá? A informação para a cor de cabelo, que no seu caso é castanho escuro. Aí vamos pegar aí uma pessoa que tem cabelo de cor mais clara, né, o louro. Esse pedacinho, ele é o mesmo pedacinho com 100 pares de bases, só que a expressão dele vai ser diferente. Então, o pedacinho é o mesmo, no mesmo lugar, só que ele vai variar a informação. Por isso que a genética, ela tem uma variabilidade. Então, esse mesmo pedacinho, ele informa a mesma coisa, só que com uma variação da expressão. Por isso que a gente é muito parecido, nós somos muito semelhantes. Porque no mesmo local, eu tenho uma informação que é igual, porém variada. O genoma é o quê? É fazer a leitura desde o início até o fim de todas as suas características. Então, eu vou saber que pedacinho informa a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o seu tamanho,
a produção de um hormônio, a produção de uma enzima, a produção de um anticorpo. Então, eu sei cada pedacinho aonde está e o que me dá, e o que me informa. Isso é o Projeto Genoma. Será que isso é fácil? Aparentemente não. Não é. Agora, eu já ouvi, já li, que o nosso Projeto Genoma ele já foi terminado. Tá? Que nós sabemos, desde o início até o fim, a sequência, esses pedacinhos, e cada pedacinho aonde está e o que ele me informa, o que ele produz. Eu já li também que falta algumas porcentagens, 2%, por exemplo. Então, assim, há muita controvérsia nisso aí, tá? Mas, enfim, a informação genética, ela é bem possível de você conseguir fazer essa leitura desde o início até o fim, e cada pedacinho você identificar o que representa, tá? Pegando um ganchinho pela nossa situação de agora, né? O projeto Genoma, né? A leitura do genoma deste vírus, né? O coronavírus, que está fazendo a gente ficar em casa, ele já foi lido. Ele já foi totalmente lido. Então, os avanços para uma produção de uma vacina precisa de, primeiro, você entender que material genético que você está lidando. E aí é interessante, os vírus eles são tão diferentes que existem vírus que não têm DNA, eles têm a outra molécula do ácido nucleico, que é o RNA. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Esse vírus que está fazendo a gente ficar em casa, o Covid-19, ele tem como principal material genético o RNA, não é o DNA. Então, ele também é uma sequência de nucleotídeos que consegue ser lido, ou seja, você consegue fazer o genoma dele, e esse foi o primeiro passo que eles tiveram que fazer. Entender como é o material genético dele, para depois a gente quebrar ele. Tá? Só que isso está sendo complicado também, não é fácil. Por isso que a sua pergunta aí é fácil ou difícil fazer isso aí? Não é fácil, é difícil. Hoje a gente tem uma tecnologia muito boa para isso, né? A gente consegue fazer isso mais rápido do que há um tempo atrás. Só que mesmo assim ainda esbarra por muita coisa, porque é uma coisa que parece que é controversa, mas não é. A molécula de DNA, ela fica dentro do núcleo. Agora, em questão de imaginação, a célula já é microscópica. O núcleo está dentro da célula. O DNA está dentro do núcleo. E aí, por que é controverso? Porque a molécula de DNA ela é gigantesca. Né? Mas aí, daqui a pouco, eu mostro para vocês como que ela consegue ficar dentro de uma estrutura extremamente microscópica e ser gigante ainda nesse sentido, tá? Isso aí a gente vai vendo aqui à medida que vai passando a aula. Tudo bem? Não, tudo bem, tudo bem. Beleza. Agora eu entendi. Beleza. Então, gente, volto a dizer, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta, faça igual o Caio. Me interrompa, abra o microfone e me interrompa, hein? Por favor, não pode passar nada disso aqui não, hein? Vamos lá. Aqui entendendo, então, como que é essa ligação dos nucleotídeos, ou seja, o grupo úrico se unindo ao grupo pirimídico, né? Então, aqui, ó. Essa figura, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, agora tá sendo até mais destrinchado as moléculas, né? O grupo fosfato aqui, ó. Lembra que o grupo fosfato ele tem um formato que é circular? Por quê? Porque o fósforo está ligado a 4 oxigênios, inclusive tem um hidrogênio aqui para demonstrar melhor ainda. Esse grupo fosfato, com essa forma circular, está ligado quimicamente com uma pentose, que é um açúcar, chamado de desoxirribose. Essa pentose, então, está ligada quimicamente com a base nitrogenada timina. Então, este nucleotídeo com a base timina está ligado por uma ligação de hidrogênio, tá? Que é chamada essa ligação de hidrogênio, com a base nitrogenada adenina. Por isso que a gente fala que o nucleotídeo timina se liga ao nucleotídeo adenina, justamente porque a ligação é entre as bases nitrogenadas. A base nitrogenada adenina, a base nitrogenada adenina, que é isso tudo aqui, está ligada quimicamente com uma pentose, que é a desoxirribose, ligada quimicamente com o grupo fosfato. Tá legal?
O nucleotídeo, ó, grupo fosfato, pentose, base nitrogenada guanina, está ligado quimicamente pela ligação de hidrogênio com a citosina. Então, nucleotídeo guanina se liga à citosina, que está ligada à pentose e grupo fosfato. Então, essa ligação timina com adenina, guanina, citosina, pode ir se repetindo. Aqui, citosina com guanina, adenina com timina, isso vai se repetindo ao longo de toda a fita de DNA. Por isso é que a gente fala que é um código genético, é um código entre ligações de nucleotídeos pelas suas bases nitrogenadas. Tá bom? Interessante aqui. Tirando essa ligação aqui, que ela tá, percebe que ela está uma ligação só? Aqui é porque tá um pouquinho faltando, tá? Porque o correto é guanina se liga 3 vezes, com 3 ligações com a citosina. Então, você vê aqui, ó, a citosina ligando 3 vezes com a guanina. E a adenina se liga 2 vezes, tá? Aqui é porque está ligado só uma vez, está faltando mais uma ligação aqui, nessa figura aí está faltando. Então, timina com adenina liga 2 vezes, guanina com citosina liga 3 vezes. Citosina com guanina, obviamente, vão ligar 3 vezes, adenina com timina se liga 2 vezes, tá? Isso aí é um ligamento que não pode ser deixado para trás. Essas ligações, elas são importantes. Uma ligação dupla com a timina e adenina e uma ligação tripla com guanina e citosina, tá bom? A ligação das moléculas dos nucleotídeos é feita dessa forma. Alguma dúvida? Aí, Caio, fazendo a pequena leitura desta molécula de DNA. Tá? Vamos supor que essa molécula de DNA ela fosse desse tamanho só, tá? Um DNA bem pequeno mesmo. Como que a gente faria a leitura desse genoma, desse DNA? Faz aí para mim a leitura. E como que você ia ler o genoma desse DNA aí? Ele está fazendo ele está fazendo 4 ligações entre bases nitrogenadas, uma entre timina e adenina, outra entre guanina e citosina, a outra entre citosina e guanina e a outra entre adenina e timina. Beleza, perfeito. Você fez a leitura do genoma deste DNA. Agora percebe que você fez uma leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita? Não foi assim que você fez? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Você leu como a gente tem um costume de ler, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o DNA, ele é outra coisa interessante do DNA. Você consegue fazer a leitura dele como você fez, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou então você consegue fazer a leitura de baixo para cima, da direita para a esquerda. Ou seja, você fez uma leitura timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina. Você fez a leitura assim, correto. A leitura pode ser feita assim. Agora, a leitura também pode ser feita inversa. Ou seja, de baixo para cima, da direita para a esquerda. Timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina. Tá? Então, a leitura do DNA ela pode ser feita de 2 formas. Ok? Ok. Beleza. A fita de RNA, né, que é o segundo exemplo de ácido nucleico, ele é chamado, então, a sigla RNA significa ácido ribonucleico, tá bom? DNA é ácido desoxirribonucleico, o RNA é ácido ribonucleico. Outra diferença, a fita é uma fita simples, o DNA é uma fita dupla. E os componentes também são nucleotídeos. Mas quem são esses nucleotídeos? Eu demonstro para vocês aqui. Os nucleotídeos da fita simples de RNA, o ácido ribonucleico, é circular aqui, grupo fosfato, igual. Aqui eu tenho uma outra pentose. Também é um carboidrato, é um açúcar, mas agora percebe que leva a letra R, de ribose. Lá era desoxirribose, levava a letra D. Aqui também o açúcar, mas o açúcar é a ribose. Então são açúcares, são pentoses, são carboidratos, mas com uma pequena diferença, tá? A diferença é bem mínima mesmo.
ligado a uma base nitrogenada, que é a adenina. Então, pergunto, qual a diferença deste nucleotídeo aqui para o outro do DNA, que também é a adenina? Qual que é a diferença deste nucleotídeo aqui para o outro? É a pentose. É a pentose, exato, é a pentose. A única que diferenciou aqui foi a pentose, tá? A base nitrogenada e o grupo fosfato são os mesmos. O que diferenciou foi o açúcar aqui, que aqui é a ribose, que tem uma pequena diferença só, mas é diferente. Aqui você percebe também o segundo nucleotídeo. Grupo fosfato, pentose, que é a ribose, com a base nitrogenada guanina. Também a diferença é só a pentose. Nucleotídeo, grupo fosfato, pentose, o açúcar, que é a ribose, com a base nitrogenada citosina. Não tem diferença. Esse aqui já é diferente, tanto na pentose quanto na base nitrogenada, que agora está representado pela letra U, que é a uracila, tá bom? A uracila. A uracila, se você perceber, olha a base nitrogenada, olha o formato da base nitrogenada uracila em relação ao encaixe com a adenina. O que vocês podem me dizer já? Que ela encaixa na adenina. Vai se encaixar. E quem não está representado aqui agora no RNA? É a tinina. E a timina faz o que na adenina no DNA? A Também se timina conecta nela. conecta. Então, tá vendo que houve uma substituição agora de nucleotídeo? No DNA, Sim. voltando, ó, no DNA você tem a timina, voltando mais ainda, aqui, ó, a timina se liga à adenina. Olha o formato da adenina se ligando ao formato da timina. Por isso que você tem o pareamento timina com adenina, ó, adenina com timina, né? Se você substitui a timina pela uracila, você faz a ligação com a adenina, não é? Então, a uracila substitui a timina, que obviamente vai se ligar à adenina. Agora, outra coisa. Atenção. O RNA é uma fita simples. Então, é só uma sequência de nucleotídeos, adenina, guanina, citosina, uracila. É lógico que a sequência aqui ela pode ser diferenciada, tá? Então uma sequência só de exemplo. Mas você pode fazer uma sequência, seria citosina, adenina, uracila e guanina. É uma sequência. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que, que a uracila tem o mesmo encaixe com a timina para ligar na adenina, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Só estou mostrando para vocês inicialmente os componentes dessa molécula de RNA e dizendo que ela é uma fita simples. Tá ok? Tudo bem, moçada? Não, tudo bem. Beleza. Não quero interromper já.